A hipertensão ou pressão alta é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, como o infarto, e cerebrovasculares, como o derrame. Não à toa é responsável por 9 milhões de mortes no mundo todos os anos, sendo a principal causa global de óbitos. No Brasil, mais de 30% da população tem pressão alta, o que corresponde a mais de 60 milhões de pessoas. Além disso, o número de mortes como consequência da hipertensão supera os 200 mil em nosso país. Por isso, é de suma importância diminuir o número de pessoas com pressão alta. Hábitos alimentares pouco saudáveis estão relacionados ao aumento da pressão. Observamos, por exemplo, que os níveis de pressão arterial aumentam à medida que diminui o consumo de frutas e verduras e que cresce o número de pessoas com obesidade. Outro fator que contribui muito para a hipertensão é o alto consumo de sódio, presente principalmente em produtos processados, como carnes embutidas, salgadinhos de pacote e congelados. Na medicina, a primeira medida para controlar a pressão é o que nós chamamos de mudança do estilo de vida. Hábitos como atividade física regular e alimentação saudável, assim como a manutenção do peso ideal, são capazes de prevenir e até mesmo reverter a hipertensão. Já tratei muitos pacientes hipertensos sem medicamentos e eles ficaram muito bem. Infelizmente, na prática médica do dia a dia, pouco se fala sobre a mudança do estilo de vida. Quando o médico diagnostica pressão alta, geralmente a conduta é prescrever um medicamento. No entanto, os medicamentos têm efeitos colaterais e não atuam na causa do problema, apenas controlam o achado do exame. Por isso, para resolver o mal, nós temos que cortá-lo pela raiz. E é justamente isso que a mudança no estilo de vida faz. Nessa aula, vamos falar sobre um alimento que foi capaz de baixar a pressão arterial com mais intensidade que os medicamentos utilizados normalmente. O resultado foi tão bom que parecia bom demais para ser verdade. Mas você pode se beliscar aí porque é verdade sim. E eu quero lembrar, é muito importante a gente lembrar isso, que você não deve deixar de tomar a medicação que o médico te prescreveu, mas vale conversar com ele o que você vai aprender agora. Então, antes de a gente começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e distribuir para mais pessoas, principalmente para aquelas pessoas que não têm acesso a médicos, não têm acesso a postos de saúde e nem aos hospitais. Informação e conhecimento podem sim salvar vidas e você faz a sua parte curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal e também compartilhando com os grupos do WhatsApp, porque quando o assunto é a sua saúde, a nossa saúde, sempre vale a pena compartilhar. Imagina quantas pessoas com hipertensão podem melhorar a sua saúde se souberem desse alimento. Então, faça a sua parte pela saúde do nosso Brasil. E me conta, você tem pressão alta? Qual remédio você toma? De que lugar do Brasil você é? Eu quero te conhecer melhor e você pode ajudar outras pessoas dando seu testemunho. Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é João Migoves, eu sou médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atuo numa área da medicina chamada Medicina do Estilo de Vida, tanto que sou membro do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, que é uma área da medicina que tem como principal objetivo prevenir, tratar e reverter doenças a partir de mudança nos hábitos. E aí os hábitos são, no caso, 6 pilares originais e mais 2 pilares que nós adicionamos aqui do canal. E um desses pilares é a alimentação. E esse é o nosso assunto do vídeo de hoje. Porque para começar, vamos entender um pouco o que é a hipertensão arterial, que é também chamada de pressão alta, uma doença que ataca os vasos sanguíneos, o coração, o cérebro, os olhos e pode inclusive causar a falência dos rins. Classicamente, a gente define a pressão alta como medidas frequentemente acima de 14/9, ou para sermos mais corretos, 140/90. O 140 é o que a gente chama de pressão sistólica e o 90 é o que nós chamamos de pressão diastólica. Então, digamos que você vai medir a pressão e deu lá 12/8, isso significa que você está com 120 de pressão sistólica e 80 de pressão diastólica. Entendido? Porque isso vai ser importante para a gente compreender o estudo que vamos analisar. Porque em relação à hipertensão, embora sempre exista um componente genético,
O principal fator que contribui para o desenvolvimento da pressão alta é o estilo de vida. Pessoas que não fazem atividade física, que comem mal, que não dormem bem, que vivem estressadas e que estão acima do peso, têm maior risco de desenvolver o problema. Por isso, para prevenir e tratar essa doença, a medicina do estilo de vida é sim fundamental. E como eu acabei de falar, um dos pilares é a alimentação e é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque eu vou te contar sobre um alimento que foi considerado pelos estudiosos, pelos pesquisadores, como um milagre para controlar a pressão arterial. E os cientistas desconfiaram dos benefícios desse alimento após ele ter mostrado em pesquisas em animais efeitos capazes de tirar as placas de gordura das artérias e também propriedades anti-inflamatórias, entre outras qualidades. Além disso, esse alimento é rico em fibras, rico em ômega 3 e também em antioxidantes. E os benefícios provavelmente são obtidos por conta dessas características da composição. Para confirmar os achados nos estudos com animais, eles resolveram fazer uma experiência com humanos. E aí, o que eles fizeram? Para ser incluído no estudo, o participante deveria ter mais de 40 anos e doença arterial periférica, que é uma das principais causas de morte cardiovascular. E das pessoas com doença arterial periférica, até 92% delas têm pressão alta. E aí, nesse estudo, entre os 110 participantes recrutados, a média de idade era de 67 anos, 90% já tinha fumado ou era fumante, 75% tinha pressão alta, 32% era diabético e 79% tinha problemas com colesterol e triglicerídeos. Muitos deles tomavam medicamentos para esses problemas e nós vemos por isso aí que eram participantes com a saúde consideravelmente debilitada. E para ver o efeito do alimento, eles dividiram os participantes em dois grupos. O primeiro grupo recebia alimentos com 30 gramas, com uma espécie de farinha ou de farelo, desse grão que eu vou revelar já já. E aí ele pegava essa farinha, esse farelo, para fazer pães, biscoitos, massas e dava para as pessoas 30 gramas por dia. O segundo grupo, que nós vamos chamar de grupo placebo, recebeu os mesmos alimentos com o mesmo sabor, mas feitos com farinha de trigo. E aí durante 6 meses, os participantes ingeriam um desses produtos por dia e os grupos eram bem parecidos em relação às características de idade, peso e também de comorbidade. E o que aconteceu ao fim de 6 meses? O grupo que recebeu o alimento em estudo, tinha mais ômega 3 e mais antioxidantes detectáveis no sangue. Isso é interessante, mas vamos para o que importa, que é o resultado na pressão arterial. No começo do estudo, os níveis de pressão arterial eram parecidos nos dois grupos. O grupo que recebeu o alimento tinha uma média de 143 de pressão sistólica e uma média de 77 de pressão diastólica, enquanto o grupo placebo tinha uma média de 142 de pressão sistólica e de 79 de pressão diastólica. A gente vê aí que é muito parecido. Então, a gente vê que a pressão estava alta, mesmo com boa parcela dos participantes tomando os remédios para reduzir a pressão. E isso é algo que a gente vê com muita frequência. E aí, após 6 meses, a pressão do grupo que recebeu o alimento tinha caído para 136 por 72, ou seja, era 143 e caiu para 136, enquanto a pressão do grupo placebo tinha subido de 142 para 146. Ou seja, aumentou a pressão arterial sistólica. Depois de 1 ano, já com o fim do estudo e da intervenção com o alimento, a pressão do grupo que recebeu o alimento subiu de 136 para 138, ou seja, níveis ainda inferiores aos níveis do começo do estudo, que eram de 143. Enquanto isso, a pressão do grupo placebo caiu de 145 para 144, mas isso ainda é acima do encontrado no começo do estudo, que era 142. Portanto, pessoal, esse alimento demonstrou um grande potencial anti-hipertensivo. E isso é um grande avanço no tratamento da pressão alta, pois o alimento reduziu em cerca de 10 pontos de pressão sistólica e 7 pontos de pressão diastólica. E isso significa uma redução bastante considerável do risco de infarto e também do risco de derrame. Nos pacientes que apresentavam níveis superiores de pressão arterial, o alimento foi capaz de reduzir em 15 pontos a pressão sistólica. Isso mostra que o alimento produz resultados melhores que alguns medicamentos para pressão. E além disso, o uso do alimento é muito seguro. E ó, chegou a hora, a melhor hora, de revelar esse alimento que é rico em fibras, rico em ômega 3, rico em antioxidantes, que é a nossa queridíssima linhaça, a semente de linhaça,
que é um grão integral muito nutritivo e com diversos benefícios. No estudo, a quantidade utilizada foi de 30 gramas por dia, então uma boa medida para você ingerir no dia a dia. E aí, gostou do vídeo? Aprendeu sobre hipertensão e os benefícios da linhaça? Não esqueça de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que você vai assistir aqui no nosso canal? Eu vou deixar para você 2 sugestões, tudo bem? A primeira sugestão é a nossa playlist sobre alimentação saudável. E a segunda sugestão é uma recomendação do YouTube mais apropriada para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, então olha, curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal para continuar apoiando o nosso trabalho e também mande esse vídeo para as pessoas que você mais ama. Um grande beijo, tudo de bom para vocês e fique bem, cuide-se bem e fique com a gente.